post- postava nada, né? Não sei a que ponto começou a gravar, mas enfim, voltei. Tava um tempo ali sem gravar, privei os vídeos, deixei eles públicos de novo ali, porque algumas questões pessoais, pessoas enchendo o saco, mas dane-se isso. Ah, vamos lá. Hoje eu quero ver se eu largo 2 vídeos. Um teve, que eu vou gravar mais à tarde ali, mais à tarde, que teve atualização ali, a situação, o Globo fez mais uma atualização do imbróglio da CBB e da LNDB, que sim está bem avançado e sim parece que vai ser finalizado esse problema muito em breve. Por incrível que pareça, só uma assinatura para resolver todo esse problema. E eu também fui dar uma olhada nos jogadores inscritos que vão jogar no NBB para ver quais são os gaúchos que estão na competição, os jogadores gaúchos. E fiquei um pouco decepcionado, talvez. É que eu não sei, teria que fazer uma análise mais a fundo. Mas para mim foram pouquíssimos jogadores que vão disputar esse NBB, a temporada 2023-2024. E a maioria talvez tenha pouca minutagem. Não, a maioria não, mas a gente vai saber que alguns não vão ter minutos. Surpreendeu que alguns têm amplas experiências, vão ter uma rodagem muito boa. Então eu vou falar deles, dos gaúchos que estão participando dessa temporada 2023-2024 pelo NBB. Eu fui ali no site da liga, vi os jogadores inscritos, tá? Isso não quer dizer que não tem outros jogadores no contexto do basquete. Por quê? O União Corinthians é sabido que eles têm eu acho que é o Taylor Fagundes, que é de Venâncio Aires, é um jogador da base que ele completa o elenco, mas ele não tá inscrito. Não tá inscrito na competição. Mas, claro, é aquela coisa, se surgir alguma lesão, alguma coisa, tu tem até um prazo ali antes um pouco, eu não lembro normalmente como é que é, mas se eu não me engano, um pouco antes de começar o segundo turno, tu faz a inscrição, tu pode fazer escrever novos jogadores. Tu tem um prazo. Então, tem esses caras que eles estão em torno dos clubes, que eu sei de cabeça só o Taylor Fagundes, mas pode ser que haja outros, que eles estão no elenco, eles estão treinando com os clubes, mas não estão inscritos e podem ser inscritos caso haja alguma lesão, alguma coisa, entrar no lugar de algum jogador ser cortado e ele entrar no lugar. Então, dito isso, os inscritos, assim, que realmente eles têm condições de entrar e jogar. Começa no Caxias, que são 3 jogadores, tá? E a maioria, tipo... A maioria não, são... Como é que é a questão? São 2 jogadores LDB e um do Amador. Que loucura, que loucura. Eu vou explicar melhor a situação, já falei dele antes, mas vamos começar com o Diego Martins, 19 anos, natural de Porto Alegre. Ele já jogou LDB e basicamente foi isso. Ele não teve ainda oportunidade no basquete profissional. Tomara que acabe tendo. Nem que seja poucos minutos nessa temporada. É uma coisa uma crítica que eu acho que tem que ser feita com Caxias, que apesar desse ano vai ser diferente, eles vão aproveitar muito o jogo, vão aproveitar aquele quarteto que foi muito bem na edição desse ano da LDB. Mas o Caxias tem a tradição de usar muito mal a base, na minha opinião. Pelo menos esses 3, 4 últimos anos que eles voltaram depois do tempo da paralisação, que eles ficaram algumas temporadas por fora. O Brian tem 17 anos, natural de Caxias do Sul. Esse atual LDB da base, mas ele já teve oportunidades, teve uma média de 2 minutos, né? Já entrou em alguns jogos, pouca minutagem, não é uma vasta experiência, mas ele já teve alguma oportunidade na liga, né? E o Matias Brugger, de Caxias do Sul, esse que tem o Brian, só para retornar, ele tem 17 anos, novo, já entrou assim novo, já teve oportunidade. O Matias Brugger, que ele vem do Amador, ele tem 34 anos. Ele fez base em Caxias, mas não chegou a profissionalizar. Ele fez todo um circuito amador aqui no Rio Grande do Sul, jogando algumas competições municipais, alguns abertos. Alguns, hoje, pessoal que está no meio da mídia, narrador, jornalismo, comentarista, diz que acompanharam ele, já viram ele jogar e diz que ele no amador ele é um cara que destoava, assim, era um cara que não era pra estar ali. Tu via que o nível dele não era amador, era um nível além profissional. E apesar da idade de 34 anos, eu acho interessante o Caxias dar essa oportunidade para ele atuar no profissional. É muito legal isso, pô, apesar de ser o amador, vão dar uma chance, claro, fez categoria de base, é outro nível, mas
uma coisa é do amador dizer que ele tem nível de liga. A gente vai descobrir esse ano, tá? Tomara que tenha bastante oportunidade também. Entrou alguns jogos do Interligas. Na liga principal ainda não. Daí vamos pro Cerrado, time de Brasília, que tem o Thiago, que apesar da idade, 22 anos, eu surpreendi. Eu fui pesquisar, né? Achava que não ia ter muitos minutos, assim. Não ia ser um jogo. Eu sou jogador mais um jogador padrão base, mas pior que não. Ele já passou pelo Minas, Fortaleza e agora tá no Cerrado, né? Pô, eu achei interessante, cara. Tipo, um cara novo já ter passado por um clube do status, que é o Minas aqui no Brasil, não é pouca coisa, tá? Acho que pra mim é algo, tipo, demonstra que tu não é qualquer um, assim, tu não é um jogador de baixo nível, mas não se sustentou lá. É que é difícil dizer isso, que a rotatividade dos jogadores aqui no Brasil é muito alta. Mas enfim, ele não vestiu qualquer camisa. Ele passou também pelo Fortaleza, basquete cearense, Carcalá e agora tá no Cerrado. Ele, apesar dos seus 22 anos, cara muito novo, ele tem 12 minutos de média, que é pouco assim, mas é um terço jogo, né? Dá pra considerar terço talvez, né? Um quarto do jogo, já que são quartos, vamos dizer assim, tipo, teoricamente um quarto ele joga completo, mas essa é a média geral dele, porque o que ele mais teve oportunidade foi nas últimas 2 temporadas que aumentou esse tempo de média. Então, o Thiago, que é de Venâncio Aires, 22 anos, mais um gaúcho que vai estar lá. Por estar no Cerrado, acredito que tem a oportunidade, que talvez seja uma minutagem muito grande. Vamos acompanhar esse cara, porque não no futuro, talvez os times Caxias do Sul ou União Corinthians tenham oportunidade para ele. Vamos ver o Sojão. O Sojão também tem um projeto a médio prazo de tentar voltar para o cenário nacional. Tomara que acaba conseguindo. É um jogador que está no mercado. Apesar de estar no Cerrado, tá? Mas que nem eu já falei antes, rotatividade alta. Fortaleza tem o Cassiano, também de Porto Alegre, 26 anos. Esse é um cara, assim, que dá pra se dizer que ele é conhecido da liga. Eu não conhecia, tá? Mas não dá pra dizer que ele é um desconhecido ou é um jogador pífio, ínfimo. Por quê? Cara, olha os clubes que ele já passou. Franca, São Paulo e o Rio Claro. Olha as camisas que ele vestiu. Então, apesar de estar com 26 agora, quando ele passou pelo Franca e pelo São Paulo, era uma idade mais nova. Então, talvez aquele cara que se tu via que era um prospecto, talvez não aconteceu, assim, depende muito da expectativa que se cria na época dos jogadores, mas ele já investiu em importantes camisas do cenário atual. Teve médias de 14 minutos, mas foi na última temporada pelo Rio Claro que ele jogou bastante, tá? Na NBB 2023, 2022, 2023 pelo Rio Claro, ele teve médias de 27 minutos, considerável, assim, boas médias. Então, é um cara testado e ele não tá em qualquer time, tá? Ele tá no Fortaleza que fez uma boa temporada, um bom começo de temporada, tem que ver se como é que tá, se ele tá tentando entrar, se ele tá na rotação do time, tá? Isso aí eu ainda não vi nem o jogo ainda do basquete cearense, Fortaleza. Naturalmente eles vão jogar com Caxias e com o Corinthians, eu vou assistir se tiver transmissão. Então, olho nesse cara. Depois, no Minas, tem o Renan Lenz, assim, que se não fosse o cara que eu vou falar um pouco mais pra frente, pra mim ele seria o principal gaúcho, o melhor gaúcho, por assim dizer, na temporada, o que tem mais nome. Mas pra mim ele é o melhor, assim, é o melhor jogador que o Rio Grande do Sul produziu atualmente, que ele é de Santo Ângelo, com 33 anos, tá no Minas, ele não tá em qualquer time, ele tá num time que normalmente busca, ele joga pra ganhar, tá? Não é todo mundo que ganha, a gente sabe que o Franca, o Flamengo, eles fazem tempo que estão nessa ganhando os títulos, trazendo os títulos e tal, mas o Minas é um time competitivo de fato, tá? Porque a gente sabe que as semifinais é, tipo, a expectativa do torcedor chegar nas semifinais. Pode ser que seja eliminado antes, mas a expectativa é essa. E faz jus, tá? O time faz jus a isso. E o Renan, vamos lá. Além do Minas, que é o time que ele já tá, vai a segunda temporada pelo Minas. Segunda temporada, eu acho que temporada passada ele tava no São Paulo. Mas enfim, cara, ele já passou no Utah, Universidade de Utah, ou seja, já jogou NCAA, nível americano, apesar de ser universitário, então ele teve essa experiência nacional, que é a primeira, que é dos gaúchos que eu citei até agora, foi o primeiro, tá? Não é o único.
E passou pelo São Paulo e agora tá no Minas. Eu não vou falar minutos, média de pontos, minutos. Eu dispenso esse tipo de apresentação, porque quem não conhece o Renan Lenz, assim, Lenz, acho que não conhece muito, vamos ser bem sinceros, tá? Quem acompanha mais tempo, ou que nem eu, que tá há uns 3 anos acompanhando seguido, sabe quem é o Renan. Pô, é um excelente jogador, dispensa apresentação. Ele, por si só, assim, quadra, demonstra quem ele realmente é. E pra mim é um cara que, 33 anos, mas eu sou empresário dele, assim, eu tentaria uma experiência europeia, porque ele tem condições. E japonesa, chinesa também, que são ligas interessantes, sim, mas eu focaria, pelo menos para ter no currículo, ou seria algo interessante, até porque questão salarial, ganhar euro é muito bom, né? Então, acho que seria, assim, algo promissor. E só não é para mim o melhor gaúcho jogando hoje, em atividade hoje, aqui no Brasil, porque a gente tem um outro nome que vou falar daqui para frente. Depois eu vou lá pro São José, que tem o Arthur Bernardi, de 33 anos, que é de Caxias do Sul. Já jogou no Caxias do Sul, fiz 2 temporadas pelo Caxias do Sul, é um jogador lá da base. Já passou pelo Corinthians e Paulistano, hoje está no São José, outro que dispensa apresentação, cara experiente, muito ativo na liga. Não tem o que falar, tá tendo a oportunidade de São José, que eu acho que era um cara, se o Caxias tivesse condições, merecia renovar o contrato. Mas enfim, a gente sabe como eu já expliquei em outros vídeos, como é que é a formação normalmente do elenco do Caxias, tá? Ele não é um dos primeiros times que fecha elenco, é um dos últimos. Pra quê? Vamos. Eu acho que. Só pra relembrar então, tipo, ele normalmente, como é um orçamento modesto, ele não tem um poder muito de atrair. Ou seja, se um jogador já tem proposta, o Caxias normalmente não consegue chegar pra cobrir. Então, por isso que normalmente demora. O Caxias vê o que teoricamente sobrou no mercado. Isso não é demérito, tá? Essa sobra, tu consegue formar um bom time. E é o que o Caxias vem fazendo há 3 anos seguidos, sendo que há 3 anos seguidos tá chegando nos playoffs. Então não é um demérito. Mas é. E também já chegou numa Copa Super 8, tá? Ficou entre os 8 melhores colocados da competição. Então, não é demérito, mas é assim que o Caxias forma time. Assim. Normalmente é um time barato. Como é um orçamento modesto, são jogadores com uma pretensão salarial menor, totalmente natural. E vida que segue, esse é o Caxias, né? Mas ele passou também o Arthur Bernardi pelo Corinthians e o Paulistano, outro cara também que poder, não sei, tá, nível europeu é que a Europa é grande, tá? Mas eu não boto nele nas principais ligas europeias, talvez consiga pegar uma liga adriática, pegar algum time ali segundo nível, ou até segundo nível da BCLA, mas é um cara que tem, sim, pela sua habilidade, ele consegue jogar fora, assim, do Brasil, que pra mim é uma forma de mostrar o bom nível técnico dele. Enfim, e daí a gente vai, pra mim, depois do Arthur, pro atual melhor jogador de basquete gaúcho que tá na liga, que é o Vitor Faverani, natural de Porto Alegre, 35 anos. E por que ele é o melhor? Porque é o seguinte, se a gente abrir no o usuário dele, a página dele lá na liga, a gente vai ver pouquíssimas experiências dele aqui no Brasil. E a resposta é muito simples, porque a carreira dele ele fez fora. O nível dele é um nível alto, ele voltou pro São Paulo, ele voltou muito bem. Se não me engano, chegou a fazer uma temporada agora, desde que voltou no Flamengo, e também foi muito bem. É um cara muito valorizado, onde deve ser um salário baixo, um excelente jogador. E então, tipo, só por isso, a carreira dele foi, bem dizer, na Espanha. E, poxa, não é qualquer um que consegue se manter a longo prazo na Espanha sendo brasileiro, tá? Sendo estrangeiro, ainda mais a realidade do Brasil, assim, sendo que, tipo, na minha opinião, apesar de ter Brasil, é mais fácil a Argentina formar jogadores para jogar no circuito europeu ou fora do país ultimamente hoje do que o Brasil. Então é um cara que se criou lá, tá? Todo o contexto europeu e é um excelente jogador, assim. Pra mim, o melhor gaúcho em atividade aqui no Brasil fácil. E por quê? Além de tudo isso, então vamos falar um pouco assim algumas experiências dele, assim que os outros não têm. Ele jogou no Barcelona da Espanha, é do time de futebol, o Barcelona, que também é um excelente time, tem um excelente time de basquete. Não preciso falar mais nada. O Maccabi Tel Aviv, que para quem não conhece, e daí tudo bem, não é todo mundo que sabe,
Israel tem uma liga muito forte de basquete, tá? Não é tão badalada, não é tão conhecida, mas o pessoal que é do meio sabe que tem uma liga muito forte. Tipo Turquia, entre outros, Bulgária, Letônia, Eslovênia, que a gente não conhece tanto, às vezes até esse país, mas realmente tem ligas de basquete muito boa, e é o caso de Israel. E o Faverani jogou lá. E por último, o último time, que pra mim também, tipo, olha o que ele tem no currículo. Boston Celtics. NBA. Jogou uma temporada, foi uma ou duas temporadas. Foi uma ou duas temporadas. Mas tava na NBA. E. Pode passar. Tá, beleza. Aconteceu. Enfim. Então, por essa e por outras, é o melhor. Apesar de ter 35 anos, é o mais velho da lista. É o melhor gaúcho em atividade. Vamos pro Unifacisa, o Jacaré, para falar do Vitinho. O Vitinho é 28 anos, é de Santa Cruz do Sul, a região lá do União Corinthians. Já passou pelo Mogi, já passou pelo Vasco, já jogou no União Corinthians. Tem médias de 16,8 minutos. Em 2018 e 2019 ele teve o maior número de em quadra, que foi 29,9 minutos no Vasco. Então, excelente jogador. Excelente jogador não, mas é um cara que tá aqui, ele sobrevive aqui no Brasil, é um bom jogador, eu considero um bom jogador, eu gostaria que um dia o Caxias desse a oportunidade, assim como o União Corinthians deu pra ele, então não é qualquer, é um cara assim que vai estar na rotação, tá? Vai estar na rotação. E o Vasco, R10 Vasco, tem o Thiago Matias, jogador de Pelotas, ano passado estava aqui no Caxias, já passou pelo Paulistano, passou pelo Franca, Bauru, um excelente pivô também. Para mim dispensa comentários. Eu achei que ia ter muito jogador de base quando eu fui fazer a pesquisa e depois eu vi que não, a maioria vão ser jogadores que, tipo o caso do Thiago, apesar de 22 anos, ele tá na rotação. É um cara que tá nesse meio, assim, tudo e tal, que ele joga, é um jogador estabelecido. Eu me surpreendi que são poucos jogadores de base. Tipo, bem dizer, o Garcia, o Brian, o Diogo Martins, os caras que estão aqui no Sul, óbvio, eles estarem na base, e o resto não, são jogadores que realmente estão jogando. Então, 11 jogadores que a gente tem, 3 de base, e o resto são jogadores que estão no banco e possivelmente vão ter poucos minutos, alguns, eu acho que a maioria vai ter uma média boa assim de tempo, e eu achei bem legal. Esses são os gaúchos pra gente ficar de olho na temporada 2023-2022. Muito obrigado aí, galera. E o seguinte, também vou ter que fazer atualização, pretendo hoje, já largar hoje, da situação CBB, LNB, apenas uma assinatura pro fim do imbróglio e ambas as entidades resolverem a situação. Muito obrigado por ter assistido, valeu.